Bem-vindos ao nosso PodSim 99. Eu sou o Carlos Luiz. Pessoal, é com muita alegria que a gente está aí na véspera do PodSim número 100. Né? Acho que é um número legal, é um passo importante para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre regressão de memória, tá certo? O nosso título é Lembrar para Curar. A gente já abordou vários assuntos, provas históricas, né? Citamos várias pesquisas. Hoje, como a gente tinha prometido, eu vou trazer uma técnica, vou falar mais de uma técnica particular, né? É uma técnica de regressão de memória desenvolvida por um inglês, né? Com excelente formação acadêmica, estudou em Cambridge, fez mestrado no Instituto do Jung, né? Em Zurique, fez doutorado em Oxford. Enfim, tem uma excelente formação acadêmica que começa a se deparar com a regressão de memória no seu consultório sem que fosse algo programado, tá certo? Não vou contar a história dele toda, mas é só para vocês se situarem um pouco do que eu vou falar. Estou falando de uma pessoa extremamente qualificada do ponto de vista acadêmico, né? Estudou aí nas melhores universidades europeias na área dele, da psicologia e da psicologia analítica, no caso do mestrado no Instituto fundado pelo Jung, né? Instituto que representa o pensamento do Jung no mundo. Ok, o que é que ele tem 2 livros, né? Um se chama As Várias Vidas da Alma, né? Esse traduzido para o português, e ele tem um segundo livro que eu particularmente acho mais interessante, né? Eu gosto é um livro menor, mas é um livro da maturidade, tá certo? É um livro que infelizmente a gente não tem acesso a ele em português, ele só tem em inglês. Para quem quiser, quiser olhar e procurar, ele tem na Amazon, você compra ele eletrônico, compra em inglês, né? Ele chama Curando as Suas Vidas Passadas, tá certo? Healing Your Past Lives. Então, assim, e aí ele vai, né, desenvolver, né, no meu ponto de vista, é um autor muito mais maduro. É legal porque ele esteve no Brasil, o método que ele desenvolve chama DMP, Deep Memory Process, ou Processos de Memórias Profundas. Ele formou grupos aqui no Brasil. Eu tive a felicidade de estudar com o Marco André, que é o continuador dele no Brasil, que foi a pessoa que mais teve contato com ele aqui no Brasil, traduzia os trabalhos dele, porque ele não sabia português, e é um terapeuta excepcional também, né? O Marco André hoje ainda no sentido de que o Roger Ugler desencarnou e o Marco André permanece encarnado. Então, também um excepcional terapeuta. Minha formação foi com o Marco André, de quem eu aprendi muito, né? Eu participei da formação desse método, que é uma formação, né, qualificada, bem feita, ao longo de 2 anos. A gente estuda e tem muita prática. Então, é um processo terapêutico que continua. Dito isso, eu vou falar um pouco, algumas coisas que ele explica, tá certo? O Roger Ugler, ele tem uma sacada, né, um insight muito didático e muito bonito, que ele diz o seguinte: nós lembramos de existências passadas para esquecê-las. Olha que legal, né? A gente lembra para esquecer. Por que a gente lembra para esquecer? Porque a existência passada, que foi concluída e que não ficou nenhum trauma, não ficou nada mal resolvido, realmente você só lembra por curiosidade. Enfim, não é o caso da terapia. Mas existem existências em que nós ficamos presos nelas, de alguma maneira. O fato é que, na prática, nós não conseguimos esquecer. Então, a gente lembra para poder esquecer no sentido de continuar a nossa vida atual. Um exemplo bem didático, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem trauma profundo de água, do mar, de rio, e isso pode causar um problema sério na vida dessa pessoa, dependendo do estilo de vida que ela leve, né? Ou uma pessoa que tem trauma profundo de viajar de avião. Muitas vezes isso limita a vida da pessoa, profissionalmente, a vida em família, às vezes parentes moram distantes, isso, né, turismo, lazer em família, então isso traz
profundos bloqueios no dia a dia da pessoa. Muitas vezes, e é muito comum, né, um dos casos mais comuns que a gente cura com regressão a vidas passadas, são justamente das chamadas fobias. Resultado, né, a pessoa tem um trauma de viajar em navio, de entrar na água, ou, né, de viajar de avião por conta de um trauma. Né, por conta de uma experiência que ela viveu no navio, no avião, ou vivia numa cidade que foi bombardeada. Então, aquele meio de transporte vincula ela a um medo profundo, que ela não lembra, mas que afeta a vida dela. Esse é o argumento. Não é lembrar para dizer, é lembrar para curar algo que bloqueia a sua vida hoje. Né? O Roger Hugo coloca isso com muita sabedoria. Então, no caso da regressão terapêutica, não se trata nem sequer de provar que existe reencarnação, que existe vida passada. O terapeuta, ele está preocupado em ajudar a pessoa a resolver aquele ponto que bloqueia que ela seja mais feliz, aquele ponto que impede que a vida dela floresça. E aí a lógica de levar a pessoa àquela vida passada, né, aquela existência passada, é para que ela supere aquela dor e hoje, na atualidade, ela consiga ter uma vida mais harmônica e mais plena. Certo? Então, essa é a lógica terapêutica que o Roger Hugo, né, o fundador da DMP, defende. Ele não vai atrás, ele não vai comprovar, ele fala mesmo assim, você, para o paciente dele, a orientação é essa. Se você quiser achar que isso é só uma imaginação, tudo bem. O que importa, do ponto de vista terapêutico, é que a pessoa se sinta melhor, que a pessoa supere aquele medo, que a pessoa supere aquela angústia. A pessoa não consegue se relacionar com ninguém, ou ela não consegue dizer não para um chefe que explora, que humilha e que é autoritário. Né? E ele vai contar dezenas de casos desses que ele tratou. Então, é que a pessoa consiga crescer profissionalmente, que ela consiga aprofundar os relacionamentos afetivos dela, que ela consiga superar medos, bloqueios, fobias sociais, medo de falar em público, porque aquilo traz, né, limitações graves para a vida atual. Por isso é muito feliz quando ele diz, a gente lembra, no caso terapêutico, para esquecer. O que é esquecer? Esquecer o trauma. É poder entrar no avião, viajar e tudo bem. É poder, se precisar falar em público, falar e tudo bem. É poder ter um cruzeiro com a família, enfim, viajar num barco e tudo bem. Então, o esquecer no sentido de esquecer aquele trauma. Como se faz isso, né? Então, vamos lá. Estou simplificando, né? Já indiquei os livros, quem quiser aprofundar, por favor, leia, vale muito a pena. Eu já li esses 2 livros várias vezes. A nossa ideia aqui, né, a ideia do Pode Sim é comentar e abrir caminhos, né? Não é um curso de regressão. Então, mas fica o incentivo. E fica aberto para perguntas, né, que a gente está sempre disposto a aprofundar, responder ou dialogar. Ok. Como é que funciona o método? Então, se você tem essa fobia, tem uma técnica de anamnese, tem uma técnica de entrevista. A partir dessa técnica se escolhe a técnica de indução. E uma coisa muito importante que vocês saibam, não há hipnose. A pessoa está totalmente consciente durante o processo. Porque o que é que o método propõe? Levar você naquele momento de dor, ajudar você a vivê-lo plenamente e por isso superá-lo, né? No final do processo de trabalhar com essas memórias profundas, o que se quer ok, isso agora vai ficar no passado. Você não precisa mais ter medo de andar de avião, você não precisa mais ter medo de entrar no navio, você não precisa mais ter medo de mergulhar numa praia. Então, esse é o objetivo. Então, o objetivo é de fato deixar o passado no passado, não é mexer e ressuscitar o passado. Na verdade, é superar o passado, né? Curioso, é lembrando que a gente vai superar. Então, você vai usar a técnica específica para aquela pessoa voltar àquele ponto e reviver aquela dor. Para que, a partir de agora, ele não fique mais com o temor da dor, ele entenda, não, aconteceu isso e isso é meu passado. Ponto final. Né? Ele vai liberar aquela emoção do temor que fica presa e que nunca sai. E que a gente carrega ao longo de décadas. Então, esse é o método. Por isso, também não há hipnose. Durante o processo da DMP, a pessoa lembra do passado totalmente consciente.
ao ponto de, se a pessoa quiser interromper, ela simplesmente diz, olha, para, ou parei, ou eu não aguento, ou eu não quero, tá certo? Eu já fiz dezenas de regressões e já vivi dezenas de regressões nesse método. E posso dizer, você tem total consciência do que está acontecendo. Você pode simplesmente dizer assim, olha, eu não quero mais, ou não me interessa. Então, não há uma perda de controle. O indivíduo não é assumido, né? Tem gente que vai fazer regressões e ficar no passado. É a mesma coisa de você dizer assim, se eu lembrar da minha infância, eu vou virar criança de novo. Né? Você lembra e na hora que você quer parar de lembrar, você diz, opa, vou parar de lembrar, vou fazer outra coisa. Então, todo o processo da DMP, o indivíduo fica totalmente consciente. Ele fica concentrado, da mesma maneira como se eu pedir para você, se concentre e me conte a sua infância. Eu sei que é estranho para quem nunca viu, gente, mas é simples assim, tá certo? Não há um processo de obscurecimento da consciência. Não há um processo de acabar a regressão e a pessoa não saber o que aconteceu. Existem, sim, métodos que trabalham dessa forma. A pessoa, né, conta histórias durante 1, 2, 3 horas e quando ela volta a si, ela simplesmente não sabe o que aconteceu. No caso dessa regressão terapêutica, você fica totalmente consciente do processo. É basicamente como se você relaxasse e você contasse uma história que aconteceu há 5 dias atrás ou há 5 anos atrás. Você fica no total controle. Ao mesmo tempo, essa técnica permite, isso é curioso e é verdade, né? Eu vivi isso dezenas de vezes, permite que o terapeuta consiga você sentir, né, a dor que está bloqueando a sua vida. O que eu posso dizer enquanto pessoa que viveu, né, enquanto depoimento, é que é um processo profundamente libertador. É um processo muito bonito, onde a gente toca nas dores do passado, é feito para isso, tá certo? Mas depois a sensação é de libertação, gente, é de liberdade. Então o que esse método ensina é, você vai voltar à sua dor para que você se livre dela, né? É aquela história. Você vai viver de uma vez a dor de ter se afogado e nunca mais vai precisar ter medo de entrar, dar um mergulho no mar. Pode parecer um pouco mágico, não é mágico, é um processo técnico, né? Não cabe dar um curso aqui, não é isso, então não vou entrar nos detalhes, mas é um processo técnico em que vai permitir que você reviva a sua dor e que você a supere. Acompanhei muitos e muitos resultados, tá certo? Pode haver, e muitas vezes há inclusive curas de processos físicos, porque muitas vezes a doença física, né? A enxaqueca continuada, que não tem jeito, etc., tem um fundo e uma base emocional, e o método né, permite que você vá aprofunde nessa base emocional e causa a libertação dessas energias, a liberação de tudo isso, e eu acompanhei, né, assim, pessoas que eu conheço ao longo, né, desse processo, que de fato se libertaram de dores muito intensas. Pessoas da área de saúde que tinham acesso, que fizeram dezenas de exames, dezenas de tratamentos. Como nesses casos era um conflito do passado, somente quando tocou no conflito a pessoa simplesmente ficou curada, tá certo? Então, assim, é o que eu posso falar do método, não é? Quem quiser mais, o livro em português está disponível, basta procurar aí na internet, né? Roger, R-O-G-E-R, Ugler, W-O-O-L-G-E-R. O livro se chama As Várias Vidas da Alma, dá para comprar pela internet, tá certo? Né? Botar Deep Memory Process também, você vai encontrar o site da DMP, né? Tem coisas, tem artigos gratuitos para baixar, tem coisas interessantes. É um método sério, é um método interessante que o Roger Ugler, no final da vida, ele adquire uma afinidade com o espiritismo, ele não se torna espírita, mas ele passa a entender melhor a vida espiritual, falar de espíritos, né, assim, conhecer o que é comunicação mediúnica. Há uma entrevista dele, infelizmente em inglês, que ele deu para uma jornalista inglesa, falando que sim, ele acreditava que existiam espíritos, que os espíritos interferiam na vida. Tá no YouTube, tá certo, gente? Então é legal que ele sai do meio extremamente árido e, né, nesse último livro dele, inclusive,
esse que infelizmente só tem em inglês, ele fala que a popularidade do método da regressão deve muito também ao espiritismo no Brasil, né? Porque o espiritismo ele vai amadurecer as pessoas para compreender melhor a reencarnação, né? É a opinião que ele dá no livro, está aí registrado. Um grande abraço, uma ótima semana, espero que vocês tenham gostado, né? Vamos preparar alguma coisa para vocês no Pode Sim 100, espero que a gente esteja junto com isso, tá certo? Para quem está, né, também acompanhando o curso, né? O curso agora vai ser lançado aos sábados, espero que vocês gostem da ideia, né? Então, sexta-feira o Pode Sim, sábado a gente lança o curso, né? E vocês ouvem à medida aí do tempo de vocês. Quero expressar para vocês, né, minha gratidão, meu carinho, as inúmeras pessoas que têm nos acompanhado, têm nos, né, incentivado, tá certo? O apoio de vocês é muito importante e eu peço encarecidamente o apoio de vocês para a nossa divulgação. Compartilhe o link, quando receber a newsletter encaminha para os amigos que possam interessar, isso para a gente é muito importante. Se nós tivermos que crescer, nós cresceremos a partir do coração de vocês. Essa é uma opção muito séria do Grupo Marcos, feita pelo real coordenador do grupo, que não sou eu, que se chama Eurípides Barçanufo, né? Uma obra fundamentada no coração. Um grande abraço, né? Com muito carinho, me despeço. Vamos para a nossa segunda etapa, que é a participação dos amigos espirituais. Muita paz, ótima semana. Filhos, com muita alegria que falo com vocês, como vocês sempre sabem. Gosto muito dessa participação. Me alegra ver que tantas pessoas têm interesse em conhecer de forma técnica também, inteligente, as obras do bem e da luz. Verdade, técnica de regressão exposta aqui não é espírita, mas ajuda também. Espírita não pode ser mente de seita, mesquinha, tacanha. Só quero saber se os espíritos descerem, se for espírita, senão não interessa. Isso, me perdoem, isso não é bom, isso é tolice. Isso não ajuda o crescimento do ser. Porque Deus não é espírita, me desculpem. Não é. O espiritismo é uma luz que ajuda a ver tudo de maneira mais sábia. Isso é espiritismo. É uma luz que ajuda a compreender melhor todas as áreas do saber. Não podemos nos fechar em coisinha mesquinha, apequenada, nunca. Por isso, filhos, espíritas da área da terapia, de estudos da alma, precisam conhecer cada uma dessas técnicas, mas não adotar tudo, avaliar com critério, dizer isso não me parece adequado. Isso é maravilhoso, essa parte me interessa muito, porque há essa liberdade. Kardec ensina isso. Kardec dialoga com todas as áreas do seu saber. E se dizem, Kardec não falou de regressão porque não existia na época dele técnica para isso. Senão, garanto, vos asseguro, Kardec falaria. Como falou de magnetismo, como falou de sonambulismo, com certeza absoluta. Por isso, filhos, precisa estudar mais antes de ter opinião. Não pode dizer, isso é espírito tal. Diz que não pode, é ignorância. Maldade é preguiça, porque isso é insuflado pelas trevas. Kardec diz, estuda com calma. Falar de coisa que não estudou pode ser chamado de leviandade. Preciso meditar alguns anos sobre o tema, ler autores diferentes, trocar ideia com pessoas sábias, pedir opiniões de amigos desencarnados e juntar tudo com uma reflexão madura. É isso que pedimos a vocês antes de dar opinião sobre qualquer tema, senão vocês acham que ajudam, porque são papagaios que pensam repetir palavras de luz, mas se tornam tolos manipulados pelas trevas. Critério, filhos, independente de qualquer opinião. Porque, filhos, se você tem uma opinião, mesmo que errada, com critério, o tempo vai ajudar você a reaver a opinião, reavaliar critério e você cresce.
Mas se você tem opinião certa ou errada sem critério, é a opinião de tolo. Não cresce, não aprofunda se for certa, não reavalia se for errada. Por isso queremos encerrar esta série sobre reencarnação dizendo, filho, não aceite nem negue nada do que foi dito. Quando você achar oportuno, estuda com respeito por Kardec, pelo próprio Mestre, porque estamos falando do Consolador, da luz enviada ao mundo para iluminar corações. Não pode ter opinião leviana. Se você não tem tempo de estudar ou não é um tema que interessa tanto, avalia com calma e não emite opinião. Seja honesto, filho, ao dizer, olha, não tenho estudo sobre esse assunto. Vamos procurar pessoas que dedicaram suas vidas a esse tema e ver o que essas pessoas sensatas dizem. O máximo que eu posso participar é desta forma, porque seria muito estúpido, muito tolo querer impor meu capricho à obra do Cristo, que é Consolador prometido. Por isso eu peço a todos vocês, queridos filhos, muito cuidado. Espírita não deve dar opinião sobre tudo. Kardec nunca fez isso. Quando questionava, até escrevia na revista, estão pedindo muito que eu fale desse tema, mas eu não vou falar, porque isso exigiria muito estudo e eu não tenho condição. E para dar uma opinião sem estudar, eu estaria desmerecendo o Espiritismo. Mas sabe dizer, esse tema eu não tenho condição de dar opinião. Assim fez Kardec com muitas coisas, com várias áreas do saber que era solicitado. Depois podemos falar um pouco de cada uma delas, mas é importante acima de tudo, filho, não ser leviano, não ser tolo, não ser falso profeta, metido a saber tudo, intelectual que não tem sequer 5 anos de estudo, não tema. Quem não tem isso não pode falar com autoridade, filho. Então, muito carinho ao dizer, isso eu conheço, estudo há 10 anos e vivencio. Esse tema não conheço, não posso dar opinião. Busquem quem possa. Isso, filho, se vocês agirem assim, vai causar um respeito no coração das pessoas. Porque vão dizer, olha, Espiritismo não é propaganda enganosa, não é diz qualquer coisa. Quando fala, fala porque estudou. Quando não sabe, é digno de dizer que não sabe. Por isso, eu encerro dizendo, reencarnação é um dos temas mais importantes do futuro, filho. Somente ela vai fazer ser humano encarnado a entender a beleza da misericórdia e da justiça de Deus. Somente ela vai ajudar filhos da luz a entender por que negam luz no coração. Somente ela vai ajudar vocês a sentirem que vale muito a pena fazer bem, que vale muito a pena iluminar-se e que todos voltam para a situação que plantaram. Quando o ser humano acreditar e sentir isso com profundidade, nunca jogará papel na rua, porque senão reencarnará em lugar sujo. É isso, filho. Preciso, antes de ser humano se tornar verdadeiramente caridoso, se tornar menos egoísta. E se tornar menos egoísta, é necessário que ele se torne pelo menos um egoísta inteligente, segundo a lei de Deus, para no futuro, de fato, amar. Reencarnação é para educar vocês, espíritos ainda rudes no sentimento, espíritos ainda rudes por conta da matéria em que vivem imersos. Então precisa disso, filho. Não defenda o método A ou B ou C, defenda o critério de Kardec. Estuda com profundidade, avalia ao longo dos anos antes de dar opinião. Assim, se fizer isso com humildade e sempre com o coração em prece, Jesus, por meio do Consolador, vai lhe inspirar e você não vai dizer coisas que vai denegrir a imagem do Cristo nem de Kardec, mas vai dizer coisas, mesmo simples, que vai engrandecer a luz no mundo. Muita paz, um amigo espiritual.